Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Top Atualidades. Semana de 26 de setembro a 2 de outubro de 2021. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Desabastecimento leva a filas extensas e brigas em postos de gasolina do Reino Unido. Partido Social Democrata vence eleições da Alemanha, dizem resultados preliminares. Por 64%, Suíça aprova casamento gay em referendo. Ex-presidente da França é condenado a 1 ano de prisão. E Equador decreta estado de exceção em prisões após rebelião com 116 mortes. Como é tradição no Top Atualidades, tem uma notícia, aula de destaque. Desabastecimento leva a filas extensas e brigas em postos de gasolina do Reino Unido. Vamos entender o que está acontecendo no Reino Unido. Deu uma olhada essa semana no noticiário? Viu o pessoal brigando para abastecer nos postos de combustível? Falta de combustível no Reino Unido? Por que será? Seguinte. Então, esse é um fato, tá, pessoal? Quero começar com um fato. As pessoas desesperadas no Reino Unido buscando postos de combustível. Alguns postos aí esgotaram os combustíveis. Márcio, tá faltando combustível? O problema não é esse. É um outro problema, é um outro contexto. O país, o Reino Unido, o conjunto de países, vem sofrendo com abastecimento e não é de agora. Pra vocês terem uma ideia, a famosa rede de fast food, o McDonald's, ficou sem a famosa batatinha em alguns meses. Então, há um desabastecimento de alguns produtos, alimentos e agora combustíveis. O fato aí ganhou dimensão quando gigantes aí do setor de petróleo anunciaram que fechariam postos por falta de combustível. Prateleiras do supermercado, algumas vazias. Márcio, mas o que está acontecendo? Qual é o grande problema? O problema, como eu disse, não é a falta de alimentos, não é a não existência do alimento, não é a não existência do combustível. É a logística, é o transporte. Como levar o combustível até o ponto de venda? Como levar os alimentos até os supermercados? É este o contexto no Reino Unido. Mas por que está acontecendo isso, Márcio? Você disse que é um problema de transporte. O que aconteceu lá? Algum evento natural que bloqueou estradas? Nada disso. É um problema político, pessoal. Lembram do Brexit? Eu estou tentando falar certo aqui, do Brexit. Pois é, aquele processo em que o Reino Unido deixou a União Europeia. Isso foi aprovado há algum tempo, né? E consolidado, né? Entrou em vigor em 2021. Então, em 2016, foi aprovada a saída do Reino Unido da União Europeia. Finalzinho de 2020, selaram lá o acordo final e a partir de primeiro dia de 2021, esse acordo começou a valer. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, algumas dificuldades, algumas burocracias foram colocadas, principalmente para motoristas, né? Uma profissão que já estava insatisfeita, com baixos salários, com longas jornadas de trabalho, e é uma profissão que ganha por quilômetro rodado. Então, quanto mais circularem, mais recebem, né? O frete, muitos fretes aí são por quilômetro. E muita burocracia para ingressar no Reino Unido, porque o Reino Unido saiu da União Europeia, o trânsito não é mais livre, o trânsito não é mais tranquilo. Nós temos agora uma nova burocracia na fronteira. Isso atrapalha, se perde tempo. Tá? Eles perderam, então, essa liberdade de circulação. Esse é um fator. Tá? Aí, vamos pensar que veio a pandemia da Covid-19. Então, a pandemia aumentou muitas restrições, né? Alguns motoristas voltaram para o seu país de origem. Muitos desses motoristas são do leste europeu, de países do leste europeu. Então, durante a pandemia, restrição, voltaram para casa
e não voltaram mais. Hoje, no Reino Unido, saiu um estudo que estima que há um déficit aí, falta mão de obra de cerca de 100 mil motoristas. Um cálculo aí divulgado nessa semana, essa notícia do G1 que eu trago para vocês. E o que o governo está fazendo agora? Isso é muito curioso, porque daqui a pouco eu vou mostrar um slide bem legal. Bem legal não, né? Bem provocador. O governo do Reino Unido agora tenta recorrer a trabalhadores estrangeiros para contornar o problema. Vai oferecer 5 mil vistos até o Natal, vistos temporários, para estimular pessoas a irem trabalhar no Reino Unido. O legal, né? O curioso, não o legal não, o curioso, é que associações de transporte de países do leste europeu, uma das fontes desses trabalhadores, dizem o seguinte para os britânicos, não parecem querer ajudar muito não, dizem o seguinte: bom, agora, Reino Unido, britânicos, vocês precisam lidar com as consequências do Brexit. Tá? Então, o que foi o Brexit? Foi a saída do Reino Unido da União Europeia, aprovada lá em 2016, tá? Através de um referendo, tá? Um referendo apertadinho ali. Foi muito turbulento, de 2016 até 2021, até se consolidar o Brexit, caiu primeiro-ministro no Reino Unido, teve muita confusão, muita discussão, mas foi consolidado, foi feita essa vontade. O que é curioso, agora eu venho para a parte curiosa. Quando o Brexit foi aprovado, os defensores da saída do Reino Unido, um dos pontos aí que faziam com que eles quisessem que o Reino Unido deixasse a União Europeia era o excesso de imigrantes. Eles queriam ter um controle maior dos imigrantes. E olha que curioso. Agora, sem esses imigrantes, sem esses motoristas, o país tem sofrido uma crise, né, no setor de transportes. Curioso ou não? Reflitam sobre isso. Reflitam sobre essas discussões aí. E a gente deve debater mais ainda. Teremos nos próximos meses desdobramentos sobre o Brexit. Esse é um assunto que deve ir longe. Começou lá em 2016 e tem ainda muito para acontecer, porque as consequências começaram a surgir, começaram a aparecer. Beleza? Daqui a pouco eu volto com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade à nossa aula de atualidades da semana de 26 de setembro a 2 de outubro de 2021, trago essa notícia bem importante, com muito potencial de prova. Partido Social Democrata vence eleições da Alemanha, dizem resultados preliminares. Então, primeiro ponto que você precisa estar atento. Tivemos eleições nacionais em um país muito importante no cenário europeu, a Alemanha. Então, eleições na Alemanha. Segundo ponto. Durante 16 anos, nós tivemos como chanceler a Angela Merkel. 16 anos, 4 mandatos consecutivos. E agora ela vai deixar o poder. Então tivemos eleições para encontrar o substituto da Angela Merkel. Então, duas características. Eleição na Alemanha, Angela Merkel vai deixar o poder depois de 16 anos. Dois fatos representativos. Terceiro fato importante sobre essa eleição. Vitória do Partido Social Democrata. Então, nós tivemos a vitória de um partido diferente, tá? Um partido de centro-esquerda. Anota isso. Algumas provas perguntam o alinhamento ideológico do partido vitorioso, do candidato vitorioso. O Partido Social Democrata é de centro-esquerda. Conseguiu o maior número de votos nessas eleições na Alemanha. 25,7% dos votos. Ele ficou seguido ali, muito próximo, do partido apoiado pela Angela Merkel, União Democrática Cristã da Alemanha, que obteve 24% dos votos. Então, por uma diferença aí, uma pequena diferença, o Partido Social Democrata conquistou o maior número de votos. Ponto importante. Então, Marcos, já está definido quem vai ocupar ali o cargo, quem vai ocupar a liderança da Alemanha? Não. Nenhum partido teve maioria absoluta.
Então é preciso agora construir uma coalizão para governar o país, para que seja escolhido o novo representante do governo. Isso já aconteceu em outras oportunidades, tá? Por exemplo, o atual governo da Angela Merkel tem como parte da sua coalizão o Partido Social Democrata. Então espera-se agora que a União Democrática Cristã integre essa coalizão. Isso pode demorar muito, tá? A expectativa é que o fato pode se prolongar até o final do ano, até eles encontrarem essa coalizão, acertarem aí todos os pontos. Mas tivemos, então, eleições na Alemanha com vitória do Partido Social Democrata, partido de centro-esquerda. Isso é representativo, vale a pena ficar de olho. O tema tem relação com eleições no mundo, com Angela Merkel e sugestão de leitura. A esquerda pode estar renascendo na Europa? Interrogação. Há uma grande discussão sobre o renascimento da esquerda na Europa. Fiquem de olho. Uma outra notícia bem relevante da semana: por 64%, Suíça aprova casamento gay em referendo. A Suíça era um dos últimos países da Europa Ocidental que não tinham legalizado o casamento gay. E agora, em 2021, tivemos essa aprovação. Uma ampla maioria, 64% dos eleitores decidiram por aprovar o casamento gay. Com isso, uma série de direitos serão conquistados, né, por casais homoafetivos. Eles poderão, por exemplo, adotar crianças. Lésbicas poderão ter filhos, né, a partir da doação regulamentada de esperma. Cidadania para companheiro do mesmo sexo será facilitada. Então, uma série de direitos conquistados pela população gay na Suíça. Um fato relevante. Você pode vincular aí, ó, vamos pensar o seguinte. Dicas para lembrar. Eu sempre gosto dessas dicas, essas associações de palavras para você lembrar. Você vai lembrar S de Suíça e no momento do casamento, então casamento, né, é a hora que a pessoa diz o sim. Então, na Suíça, sim para pessoas do mesmo sexo. S de Suíça, S de sexo, S de sim. Ok? Só uma diquinha para tentar ajudar você a lembrar no dia da prova. O tema tem relação com questão LGBTQIA+, com casamento gay. Sugestão de leitura. Pesquisa mundial mostra que a maioria das pessoas apoia direito ao casamento de LGBT+, e leis contra a discriminação. Mais uma notícia europeia. Ex-presidente da França é condenado a 1 ano de prisão. Nicolas Sarkozy, presidente da França entre 2007 e 2012, foi considerado culpado, né, por um financiamento ilegal na sua tentativa de reeleição lá em 2012. Foi presidente, tentou se reeleger e teria ocorrido um financiamento ilegal nessa tentativa de reeleição. Ele foi considerado culpado, condenado a 1 ano de prisão. Tá? A promotoria pediu para que ele cumprisse aí parte em regime fechado, mas o juiz concedeu a possibilidade de ele cumprir isso em casa, uma prisão domiciliar, uma vigilância eletrônica. Ele tem direito a recorrer, vai recorrer do caso. E um aspecto importante, é a segunda condenação do Sarkozy no ano. Ele já havia sido condenado em março por corrupção e tráfico de influência. Então, primeiro presidente francês, tá? Primeiro presidente francês condenado. Isso é emblemático. Podem perguntar para você, que país europeu teve um presidente condenado por financiamento ilegal na corrida da eleição de 2012? Ou que país teve um presidente condenado por corrupção e tráfico de influência? Esse é o Nicolas Sarkozy da França. Então, 2 condenações ele já acumula em 2021. Estão achando que isso acontece só na América Latina? Na Europa também nós temos, tá? Alguns escândalos políticos. O tema tem relação com condenação de políticos, com corrupção. Sugestão de leitura. Primeiro da história, ex-presidente francês é condenado a 1 ano e meio, a 1 ano de prisão. Desculpa, meio era por minha conta. E a nossa última notícia
Equador decreta estado de exceção em prisões após rebelião com 116 mortes. Tá? Márcio, tivemos essa rebelião no Equador? Sim, e não é a primeira do ano. Tá? Lá no início, em fevereiro, nós tivemos rebeliões em presídios no Equador e 79 presidiários morreram. Agora, novamente, motim, rebelião em presídio, conflito e mais de 100 pessoas mortas. Então, isso tem sido recorrente no Equador. Márcio, qual o motivo? Então, eu já sei o local, né? Você já comentou várias vezes que é importante saber o local. Beleza, então, rebelião. Você vai lembrar E de Equador, E de encarceramento. E de Equador, E de encarceramento. E aí você já lembra de presídios. Tá? Tivemos rebeliões e a morte de centenas de pessoas. Qual é o motivo? 2 aspectos precisam ser considerados. Um deles, há uma crise de superpopulação nos presídios. A quantidade de pessoas presas é maior do que o sistema consegue comportar. Esse é um ponto, que é um problema também brasileiro. Segundo ponto, há uma disputa no Equador, nos presídios também, entre gangues. Gangues associadas ao narcotráfico. Mas parece o Brasil, o contexto é o mesmo, o enredo é o mesmo. Tá? Gangues disputam. Resultado desse processo tem culminado com mortes, com violência, tá? Com confrontos diretos nestes presídios. Então, em fevereiro, 79 presidiários morreram. Agora, temos o número de 116. Tá? Esses confrontos envolvem aí, segundo as análises, segundo os especialistas e a justiça equatoriana, envolvem organizações criminosas vinculadas aos cartéis mexicanos de Sinaloa e Jalisco Nova Geração. Tá? Então, disputa entre gangues, vem para cá para a gente fechar agora o raciocínio. Disputa entre gangues do narcotráfico, mais superpopulação nos presídios do Equador, contribuíram para a rebelião, para conflitos, com centenas de pessoas mortas. E de Equador, e de encarceramento. Beleza? O tema tem relação com facções criminosas, com narcotráfico e sugestão de leitura. Disputa entre facções deixa ao menos 118 mortos em prisão do Equador. Mas 118, a manchete era 116, e conforme os dias forem evoluindo, é possível que esse número seja alterado. Hora para mais, hora para menos. Tá? O importante não é saber se foi 116, 118, 114. Mas o contexto, foram centenas de mortos em um conflito. Tá? Beleza? Volto daqui a pouco para resolver o nosso desafio da semana. Até mais. Pessoal, agora o nosso desafio da semana, questão elaborada pelo professor. O novo partido a ser criado pela fusão entre interrogação e interrogação deve se chamar União Brasil e adotar o número 44 nas urnas eletrônicas. Agora, as duas legendas discutem o layout do novo logo, que será adotado pela fusão das duas siglas. Em entrevista à CNN Brasil, na última segunda-feira, o presidente nacional de um dos partidos afirmou que a fusão tem como prioridade lançar um candidato à presidência da República. Contexto, enunciado. 2 partidos brasileiros estão se fundindo. Esse nome do novo partido, resultado da fusão, deve ser União Brasil, ter o número 44. O objetivo desse partido novo, é lançar um candidato à presidência da República. A questão quer saber de você. Esse novo partido será criado pela fusão entre alternativa A, PV e Rede, alternativa B, DEM e PSL, alternativa C, PSDB e PSD, alternativa D, PCdoB e PCO, ou alternativa E, MDB e PTB? O que você respondeu? Pausa o vídeo aí, responde. Despausou? Alternativa correta, alternativa B.
Este novo partido, se confirmado, resultará da fusão entre o PSL e o DEM e vai se chamar União Brasil, e adotar o número 44. As cúpulas de cada partido ainda vão definir os termos finais desse acordo. Um fato importante: se isso for confirmado, nós poderemos ter o maior partido do país, ao menos no que se refere à bancada na Câmara e aos valores do fundo partidário. Só para terem uma noção, os dois partidos juntos compõem 81 deputados federais, 7 senadores, 3 governadores, terão aí 160 milhões do fundo partidário. Fiquem de olho. Hora e outra, as provas de atualidade perguntam sobre partidos políticos. E esse fato é muito relevante. A fusão de dois partidos, do PSL e do DEM. Beleza? Pessoal, agradeço a companhia de vocês no Top Atualidades e aguardo vocês na próxima semana. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!